pessoal, então eu separei aqui para vocês questões das edições de 2016, 2019 e 2020, que foram aquelas em que eu observei temas que, além de recorrentes, eles podem podem estar relacionados com as obras literárias deste ano, né, que são Macunaíma e Esconderijos do Tempo. Tá? Então, em primeiro lugar, eu coloquei a variação linguística, que não é o conteúdo mais perguntado do PAS, mas que tem grande chance de aparecer devido à sua presença maciça, né, na obra Macunaíma, de certa forma em Esconderijos do Tempo, na coloquialidade, certo? Então, eu coloquei aqui uma questão em que se aborda o neologismo, porque é uma coisa que aparece muito em Macunaíma, né? Aqui nessa questão 13, todas as questões, pessoal, eu vou pular os textos, tá? Porque vocês podem dar pause no vídeo e cada texto com calma, tá bom? Na questão 13, nós temos aqui um texto de Guimarães Rosa, tá? Que é bem conhecido pelos seus neologismos, né? Suas criações de novas palavras, que não devem ser confundidas com variações linguísticas, né? Porque ele se aproveitou de variações que de fato existiam, né? No sertão mineiro, ali no norte de Minas, mas ele criou uma nova linguagem a partir dessas variações que ele observou, né? Ele não simplesmente registrou como essas variações ocorriam. Então, o enunciado diz o seguinte: a recriação da própria linguagem e de neologismos no texto de Guimarães Rosa também está presente em outros autores, conforme exemplificam os versos, né? Então, nesses versos aqui fica bem claro que não ocorre, né? Nesse daqui de Jorge de Lima, existe a pegadinha de fazer você tentar confundir neologismo com variação, né? Utiliza a palavra fulô, mucama, sinhá, de certa forma engomar, né? E pro, senhor. Mas tudo isso é variação linguística, né? Não é neologismo, porque ele não está criando palavras. São palavras que nós sabemos que existem, são apenas variações, né? Tanto na pronúncia como na semântica, né? Na escolha lexical. Nesse caso aqui, me lembro de todos os pregões. Existe variação sintática, né? Me lembro, porque nós sabemos que pela gramática normativa não se deve começar uma oração com um pronome oblíquo, não é? Mas não é um neologismo, não se trata disso. Nesse caso aqui também temos variações, né? Variações fonéticas, certo? Mas não temos neologismo. E somente aqui na última alternativa, na última palavra, nós vamos ter uma criação mesmo, né? Joelhos ajoelháveis, né? Por meio de prefixação e sufixação, né? Nós temos uma criação aqui de palavra, e aí sim temos a alternativa correta. E eu chamo a atenção para esse tipo de questão para a gente observar essa diferença e os níveis da língua, que são muito explorados pela UEMA, inclusive na questão 14, veja só. Cada língua é um conjunto heterogêneo de falares, né? Um conjunto com diferenças heterogêneos, cujas variações ocorrem em todos os níveis da língua, da gramática, certo? Então, tem que estar bem claro na sua mente cada nível da gramática. Saudosa Maloca é um exemplo de variação. Adoniran Barbosa, autor da letra da música Saudosa Maloca, e também daquela mais conhecida que é Tiro ao Álvaro, né? Você pode procurar. É conhecido por criar composições inspiradas nas suas próprias vivências. Leia o fragmento seguinte. E aí você pode dar a pausa, né, para ler, mas nós já vamos chamar atenção aqui para algumas palavras, né, que aparecem na letra. Nós, com um som bem característico, né,
a marca do S. Mas em as ferramentas nós já não temos, tá? Então, quando se trata de concordância, nós estamos no nível de organização da frase, né? Esse nível é o nível sintático. Já quando nós temos prefixo, nós estamos no nível morfológico, né, que é o nível das partes da palavra, da forma, né, dessa palavra. E quando nós mudamos o som, nós estamos no nível fonético. Opa. Certo? Basicamente isso, gente. Temos vários exemplos aqui que vocês podem ver com mais calma, né? Outro exemplo aqui de sintático, né? Só se conformemos, não só sintático, né? Também é fonológico, fonético fonológico. Mas o que ele quer na questão? O verso que exemplifica a variação no nível morfossintático e no fonológico, então ele quer essas três coisas, ó, morfológico, sintático e fonológico. Muitos autores não separam o morfológico de sintático, tá? Mas então nós vamos ter a alternativa D, que é a única que contém todos esses níveis, né? Porque tem o nós e se a lembrar. Quando eu falo nós nem pode se a lembrar, eu estou saindo do padrão, né? Porque o padrão seria nós nem podemos nos lembrar, né? Então, foi alterado aqui o padrão sintático e aqui o padrão morfológico, ó, porque foi acrescentado o A, né, como um prefixo, e fonológico também por causa do I e do apagamento do R final, tá ok? Nas outras alternativas, vocês podem ver com mais calma que existem variações, mas não todas essas ao mesmo tempo, tá ok? E por que nós estamos chamando atenção para isso? Porque no texto de Macunaíma, principalmente, existe muita variação linguística, né? Então, é bem capaz que seja explorado na prova esse tema. Por exemplo, nesses trechos aqui que eu tirei bem do comecinho do romance, né? Nós temos assim, que dizia, ai que preguiça, e não dizia mais nada. Ficava no canto da maloca, eu coloquei por ser a mesma palavra da questão anterior, né? Trepado no giral de Paxiúba, espiando o trabalho dos outros e principalmente os dois manos que tinha, etc. Então aqui de laranja eu destaquei variações de léxico, ou seja, de vocabulário, né? Que muitas edições trazem notas de rodapé para que vocês consigam entender o texto, né? Porque nem todos nós temos conhecimento dessas variações semânticas, né? Dessas palavras mesmo, né? Nem todo mundo sabe o que é uma maloca, um giral, né? Então, o Mário de Andrade, ele não faz como o Guimarães Rosa, que criou uma nova linguagem a partir do que ele observou, né? Ele cria algumas coisas também, como esse si com i, que eu destaquei de Rosa, que é recorrente, né? Mas ele registrou mais do que criou, coisas que ele observou como folclorista, né? Que ele viajou muito pelo Brasil antes de escrever esse romance e registrou bastante coisa que ele estava pesquisando mesmo, né? Então, nós temos esse tipo de variação. Já quando eu tenho manos, velhinho, pra, que ele sempre utilizou pra, aqui nós já podemos observar variação de registro, né? Registro formal, registro informal, também chamado de coloquial. Pode ser pedido dessa forma. No caso do Mário, a questão do pra também ocorre porque ele queria elaborar uma gramática brasileira, né? Escrever da maneira que os brasileiros falam, se separando gradativamente da gramática portuguesa. Então, para ele não fazia sentido escrever para se nós falamos pra. Eu até acabei de falar pra, né, na minha frase, espontaneamente. Nós não falamos para, nunca, né? Quase nunca. Então ele escrevia pra mesmo. E no caso de guspia, aí já é uma variação
fonético-fonológica, né, da palavra cuspir. Nós temos essa variação cuspir. E esses aqui que estão destacados de amarelo, veja só. Nem bem teve 6 anos, deram água no chocalho para ele, e Macunaíma principiou falando como todos. Você deve ter sentido falta aqui de uma vírgula, né? Nem bem teve 6 anos, vírgula, deram água no chocalho para ele. Essa é uma outra marca estilística do Mário de Andrade. Ele quer escrever da forma como nós falamos, né? Mais diretamente, assim como faz de certa forma também o José Saramago, né? Mas ele faz é tirar os pontos e colocar só vírgulas. Mas nesse caso, então, ele vai tirando as vírgulas e ele vai alterando a organização da frase, né? Vai saindo um pouco do padrão que nós estamos acostumados a ver em romances e vai escrevendo de outra forma. Veja só, principiou falando como todos, né? Digamos que no padrão seria começou a falar como todos, né? Mas ele alterou aqui. E quando ele escreve, levasse ele passear no mato. Primeiramente, levasse ele, né? Ele já está registrando a maneira como o brasileiro fala mesmo, né? Em vez de usar o pronome oblíquo, o levasse, né? Ele utiliza levasse ele. Levasse ele para passear seria o padrão, né? Mas ele registra aqui uma variação que a gente escuta em alguns lugares do país. A mãe não quis porque não podia largar da mandioca, não. Então aqui também tem várias coisas, né, nesse pequeno trecho, porque você sente falta da vírgula, a mãe não quis, vírgula, porque não podia largar da mandioca, né? Digamos que seria o padrão. Mas nós sabemos que na fala cotidiana brasileira nós fazemos o fenômeno da dupla negação, né? Então ele registrou isso aqui. Não podia largar da mandioca, não. E tudo sem vírgulas, né? Teria uma vírgula também depois de mandioca. Choramingou o dia inteiro e não o dia inteiro. Aqui ocorre repetição. Levasse ele no mato passear, a mãe não quis porque não podia largar o paneiro, não. É a mesma coisa. Aqui a falta da vírgula. Aqui a palavra piar, que é uma variação semântica, né? Da palavra menino, garoto, variação lexical, né? Então, gente, observem bastante, estudem esse assunto para que vocês possam responder caso venha a prova, tá? Outro assunto muito recorrente, pessoal, nas provas do PAS são os elementos da narrativa e da poética. Já que nós estamos lidando com textos literários, né, é bem provável que venha a ser perguntado algo sobre esses elementos, tá? Então, no caso do texto do Mário Quintana, Esconderijos do Tempo, nós acreditamos que pode ser perguntado algo sobre metalinguagem, né? Vejamos o que já apareceu em provas anteriores. Sobre Manuel Bandeira, perguntou-se assim sobre esse poema chamado O Último Poema, né? Ele estabelece pelo título e pela posição que ocupa um valor metapoético. Ele é o último do livro e se chama justamente O Último Poema, uma vez que o eu lírico expressa em versos o seu desejo poético. A resposta é bem simples, tá? E a questão da metalinguagem está na própria pergunta, né? No próprio enunciado. Ele não perguntou muito pelo significado do poema nem nada, né? Apenas abordou essa questão bem rapidamente. E em outra edição, né, na edição de 2016, eu não deixei aqui o texto completo, mas eu deixei a referência. Eram os poemas Procura da Poesia, de Drummond, e Profissão de Fé, de Olavo Bilac, que, comparados, né, eles chamaram a atenção também para o emprego da metalinguagem para sugerir anseios e labutas inerentes ao fazer poético, né? Então, vamos observar aqui no poema intitulado Os Poemas, né, de que forma essa metalinguagem também aparece, né? Porque ela também pode ser perguntada.
Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então, como esse poema é o primeiro do livro, nós também temos uma relação metalinguística, assim como aquele que era o último, né, do Manuel Bandeira, porque o autor já inicia o livro falando do que os poemas nele contidos podem representar para o leitor, não é? E ele utiliza a metáfora então dos pássaros, dizendo que os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês, como se os poemas fossem experiências, vivências, né, que elas surgem de outros lugares e chegam até nós através da página do livro, né, que estão aí soltas e alimentam-se de cada par de mãos. Ora, de quem são esses pares de mãos, né? Do leitor. Tanto é que ele se dirige sempre a um tu, né? Veja pela concordância do verbo. Olhas, leis. Então ele está se dirigindo ao leitor, né? Que no caso é tu. Essas tuas mãos vazias, né? No espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. Então aqui ele sugere, né, que o significado dos poemas vai depender da interpretação de cada um, né, através das suas vivências, do seu conhecimento de mundo, né, que vai se estabelecer a leitura daqueles poemas. Então o poema não existe sozinho, né, ele não pré-existe ali inerte no livro e vai ser acessado quando alguém fizer a leitura. Ele é como um pássaro que vai chegar e vai se alimentar das vivências daquele que lê, certinho? Então aqui nós temos a metalinguagem, porque é um poema falando do poema, né, de como se dá o poema, como é que ele é lido, como é que se dá o seu processo de significação. E temos a figura de linguagem da metáfora, que é outro assunto que cai bastante também, né? Podemos dizer que o par de mãos é uma metonímia, né? E assim pode ser perguntada a questão do narrador. Aqui você pode dar pausa, na voz narrativa, né? Predominante. E aqui eu destaquei justamente o trecho em que essa voz oscila, como ele diz no enunciado, né? Que faz com que a alternativa correta seja B. E no caso de Macunaíma, nós temos um narrador interessante que só se revela no final, né? Que é o papagaio, né? Na verdade, que está contando a história. Mas até chegar no final você não percebe isso, né? É um narrador praticamente onisciente, né? E ele vai revelando tudo com bastante humor e bastante reverência, né? Então tem muitas coisas a serem ditas sobre o narrador do Macunaíma e você deve ter atenção a isso porque pode ser que caia, né? Uma questão muito provável. Como eu comentei, as figuras de linguagem aparecem bastante na prova. No caso de 2016, houve um anúncio publicitário no qual foi abordada a onomatopeia e a hipérbole, mas você até dando pausa e lendo as alternativas aqui, você já consegue revisar as outras figuras de linguagem, tá? E nessa questão aqui foi abordada a sinestesia, veja só. A sinestesia é a figura de linguagem que associa sensações percebidas por diferentes sentidos, e essa figura está presente no seguinte verso: à distância, as vozes macias das meninas politonavam,
né? Vozes, audição e macias, tato. Então, você tem uma sinestesia, ok? Haveria muitos outros assuntos, conteúdos recorrentes da prova que nós poderíamos elencar, mas para que o vídeo não fique muito longo, eu sugiro que você assista ao vídeo do professor Eduardo Cruz, tá? Professor Edu, do curso Equação, no qual ele lista muito bem os assuntos mais recorrentes, comenta, e lá você vai poder então tomar nota desses assuntos e pesquisar mais a fundo, tá? O intuito desse vídeo aqui foi mais fazer uma análise das questões, tá? Para que vocês possam ter noção de como essas coisas são perguntadas, como esses conteúdos aparecem na prova, tá ok? Perdoem o sumiço, pessoal, vocês devem ter ouvido aí de vez em quando um chorinho de neném, mas eu sumi porque acabei de ganhar uma neném, tá? Chamada Maria Helena, e é por isso que eu ando meio sumidinha do canal. Mas desejo toda a sorte do mundo para vocês e, se possível, antes da prova eu ainda gravarei novos vídeos, tá? Então, bons estudos e vamos fazer a prova sem receio também, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.